Portugal já escolheu. Um novo ciclo político começa agora. O que vem depois das eleições? Aceda à informação que não cabe numa manchete. Assine hoje, com até 55% de desconto, e habilite-se a ganhar um dos 10 cartões oferta FNAC que temos para oferecer. Tudo em observador.pt. As notícias com Diana Rosa. E começamos com o Benfica Real Madrid para a Liga dos Campeões. Os encarnados perderam por 1-0 frente aos merengues no Estádio da Luz. O brasileiro Vinícius Júnior apontou aos 50 minutos o único gol da partida na primeira mão do play-off de acesso aos oitavos da competição. Na flash interview, José Mourinho, técnico encarnado, considera que a equipa da Luz perdeu-se ao longo da partida. Nós entramos bem, eu diria mesmo muito bem. E depois começámos a perder demasiadas bolas. Eles começaram a sair com perigo ainda na primeira parte. E depois acho que a seguir ao golo o jogo passou a ser mais instabilidade e emoção do que propriamente jogo e cérebro e controle. E depois foi um jogo já sem o brilho que eu acho que a primeira parte teve. Para Álvaro Arbeloa, venceu a estratégia e sobretudo o espírito da equipa madrilena. Bueno, creo que hemos sido un equipo mucho más sólido, hemos estado mucho más juntos, hemos atacado muy juntos, hemos defendido también muy juntos. Ha sido un partido donde hemos puesto mucho esfuerzo por parte de todos, mucha mentalidad de equipo, mucho compañerismo. Creo que hemos también atacado mejor, más organizados, y al final es una cuestión de cuando uno se organiza mejor tanto para atacar, para defender, pues nos ha salido un partido como este. O encontro da segunda mão está marcado para o dia 25 no Santiago Bernabéu, em Madrid. O vencedor da eliminatória vai encontrar nos oitavos de final o Sporting ou o Manchester City. O Governo está disponível para rever o teto máximo de 400 mil euros nos apoios à agricultura. Disponibilidade manifestada pelo Ministro José Manuel Fernandes, que admite que a dimensão dos estragos vai ser muito superior a 4,5 milhões de euros. Eu vou procurar rever isso e esse limite. No entanto, como eu disse, o montante desta tragédia, chamemos assim, é brutal e por isso nós socorremos de todos os fundos possíveis, do Fundo de Solidariedade que há de vir também para os equipamentos, mas para equipamentos sobretudo públicos, mas também da Reserva Agrícola, que nós já pedimos para acionar. O ministro José Manuel Fernandes admite até que os apoios nunca vão ser suficientes para fazer face à quantidade de danos provocados pela tempestade. Há explorações onde o prejuízo é, por exemplo, de 5 milhões de euros. O montante de 400 mil euros é injusto, mas o montante de 1 milhão também há de ser. Um montante de 1,5 milhão também há de ser injusto e o de 2 milhões. Portanto, nós teremos de também olhar para as tipologias para os estragos e vamos acudir da forma que estamos a acudir o mais rapidamente possível, e era impossível fazer mais rápido. O Ministro da Agricultura reconhece que o limite atualmente previsto não é justo para muitas explorações, mas lembra que o dinheiro é finito e os recursos também. A União Europeia promete atuar com urgência para apoiar Portugal depois da destruição provocada pelas cheias, garantia dada pelo Comissário Europeu da Agricultura e Alimentação, que indica, no entanto, que o apoio vai chegar este ano sem adiantar uma data. O Comissário avisa também que a reserva agrícola, os 450 milhões de euros, não é suficiente para responder à dimensão dos prejuízos. É de partir o coração quando vemos a vida das pessoas destruída. Temos de mobilizar os mecanismos europeus e internacionais para ajudá-las a regressar ainda mais fortes. É importante, no futuro, pensarmos nos sistemas de seguros, porque a maioria dos agricultores não os tem, não investe nisso. Com estes eventos climáticos, que vão ser cada vez mais frequentes, temos de nos precaver e ajudar os agricultores. Christoph Hansen esteve a visitar as zonas afetadas do Rio Tejo, o Mondego, também do Rio Lixo e do Pinhal de Leiria, acompanhado pelo Ministro da Agricultura. Adiantou o Comissário que é necessário ponderar sobre outros instrumentos de apoio, como o Fundo Social.
europeu. E falava-lhe de Leiria. Ora, um gerador incendiou-se na freguesia da Barosa, alimentava uma linha de média e alta tensão, é o que adianta à Rádio Observador o Serviço Municipal da Proteção Civil. Não há registro de vítimas, a EDP já tem uma equipa no local, estão também presentes elementos das forças de segurança. A SIC avança que a população ficou sem eletricidade. A isenção de portagens, precisamente nesta região, vai manter-se, mas não é o governo a suportar os custos, são as autarquias. A decisão é da Comunidade Intermunicipal de Leiria, quando ainda esta segunda-feira, aliás, o secretário de Estado da Proteção Civil entendeu que o período crítico da tempestade já passou e, portanto, deixou de fazer sentido manter esse apoio. Falamos, por exemplo, de troços da A8 e A19, fundamentais para a deslocação dos cidadãos da região. A isenção de portagens nestas estradas foi implementada ao mesmo tempo em que o estado de calamidade foi decretado pelo governo, no final de janeiro, sendo que o estado de calamidade terminou no domingo à noite, por conseguinte caiu também a isenção de portagens. O presidente da Comunidade Intermunicipal de Leiria, Jorge Vala, já tinha de resto enviado uma carta ao Presidente da República a pedir que Marcelo intercedesse junto do governo, mas não obteve resposta. E hoje foi dia de mais uma ronda de negociações entre Estados Unidos, Ucrânia e Rússia. Houve 4 países europeus que também quiseram estar presentes. Autoridades europeias da Alemanha, Itália, do Reino Unido e de França estiveram em Genebra para se reunirem com a delegação ucraniana e norte-americana. O primeiro dia de negociações trilaterais durou mais de 5 horas. Rustam Umarov, secretário do Conselho de Segurança e Defesa Nacional da Ucrânia, afirmou que as discussões concentraram-se em questões práticas. A Rússia fala em questões complexas e importantes concessões numa reunião tensa. Antes, Donald Trump pressionou a Ucrânia a chegar a um acordo de cessar-fogo neste dia em que foram retomadas as negociações. O presidente norte-americano considera que a Ucrânia ainda não está sentada como era suposto à mesa de negociações. Ora, no Gabinete de Guerra, aqui na Rádio Observador, a especialista em assuntos internacionais Ana Cavalieri considera que nesta altura a Ucrânia não deve aceitar qualquer tipo de acordo feito através de pressão. Neste momento é algo pouco desejável os ucranianos aceitarem um acordo pressionado pelos Estados Unidos numa altura em que os russos não têm conseguido fazer avanços significativos. Um acordo de paz que envolva os russos ficarem, ou pelo menos os ucranianos perderem, o controle das partes mais valiosas Donetsk, era isso que me estava a faltar o nome. Ouvimos aqui Ana Cavalieri, especialista em assuntos internacionais. As negociações trilaterais são retomadas amanhã em Genebra. Seguimos com o artigo que está em manchete esta hora no Observador. 3 anos depois do despedimento da TAP, a ex-CEO da companhia aérea ainda está à espera que o caso seja encerrado. Christine Romier-Weidner diz ter sido usada como escudo político e bode expiatório pelo governo de António Costa. A ex-CEO da transportadora aérea insiste que o atual executivo só pode pensar na privatização da TAP por causa do trabalho que fez à frente da empresa. Queixa-se por isso de injustiça. Vejo-me como um bode expiatório ou escudo político numa situação que nada teve a ver com a minha performance. Entreguei os melhores resultados da história da empresa. Fizemos coisas muito difíceis durante o meu mandato na TAP, mudanças e transformações que eram pré-requisito para qualquer privatização que hoje é possível. Isso só foi possível porque fizemos coisas difíceis, como a resolução da situação da Grand Force e da manutenção no Brasil, 2 dossiês prioritários para o governo antes de qualquer privatização. A ex-CEO da TAP pede uma indemnização de quase 6 milhões de euros por um despedimento que diz ser ilícito. A Christine Romier-Weidner admite chegar a acordo com a TAP, garante que apenas se limitou a cumprir as indicações do executivo de António Costa. Nunca houve qualquer dúvida de que estávamos a fazer o trabalho e a cumprir o que o governo nos tinha pedido. Não nos desviámos em momento algum do plano definido pelo acionista, por isso não se tratou da nossa performance ou da confiança na nossa capacidade de executar. Tratou-se de uma situação política que levou o governo a tomar a decisão que tomou. A confiança na nossa capacidade de executar o plano ficou demonstrada pelos resultados de 2022 da TAP, foram excepcionais e surpreenderam toda a gente.
Cristino Romier-Weidner, ex-CEO da TAP, em entrevista exclusiva às jornalistas do Observador, Ana Suspiro e Alexandra Machado. É o artigo que faz manchete a esta hora no Observador. Fica por aqui o Jornal da Meia-Noite. Da minha parte é tudo. A informação regressa já daqui a pouco com a jornalista Beatriz Félix. Até amanhã.